às vezes a gente faz coisas que depois a gente vai perceber que não é legal. Então a nossa proposta é estar mostrando como a gente não deve fazer o atendimento fraterno. Primeira coisa, eu entendo que a palavra entusiasmo significa Deus em nós, é do grego. Etimologicamente significa Deus em nós. Então a pessoa entusiasmada é a pessoa que tem dentro de si o Criador. Se bem que nós todos temos, né? Ele está em todos nós, mas aquela pessoa entusiasmada que faz a coisa com vontade, com ânimo, com amor mesmo, ela retrata muito mais a divindade dentro de si. Então aquela coisa assim, nossa, mas essa criatura é muito chata, eu vou ter que atender agora, e criar uma disposição em contrário é um desastre. A gente tem que atender a pessoa querendo solucionar o problema, botando todo o entusiasmo na proposta, porque o atendimento, como ela bem colocou, tem que ser com muito amor, muita boa vontade, querendo solucionar o problema. É evidente que nós não solucionamos o problema de ninguém. Cada um soluciona a sua problemática à medida que vai entendendo e vivenciando a proposta crística, que nada mais é do que a vontade de Deus. Mas, de qualquer forma, a gente tem que fazer tudo para que a pessoa saia daquela situação embaraçosa. E nós transmitimos isso magneticamente. Se a pessoa olhar para nós e perceber que nós estamos meio de baixo astral, desanimado, ela já percebe. Tanto é que quando a gente vai atender a pessoa, a gente não tem que jogar o corpo para fora, para trás, não. Pelo contrário, jogar para frente. Ou seja, estou com você. Porque a pessoa fala com o corpo também. Quando a gente joga o corpo para trás, é como se a gente quiser já olhar para cima, olhar meio de lado, e a pessoa está aqui embaixo. Não, é o contrário, é jogar o corpo para frente, para dizer, eu estou com você, conte comigo. Então, isso são técnicas para a gente atender a criatura, para dar um bom resultado, um bom feedback. Então, é com entusiasmo. Hoje eu vou atender lá no centro, nossa, que bom, eu vou com tudo. Ah, mas depois do almoço, atender, nossa, dá uma moleza, a criatura já vai de freio de mão puxado. Não, vamos fazer isso com muito entusiasmo, né? Evidente que a nossa proposta não é fazer tratamento, o nome não é tratamento fraterno, é atendimento fraterno. Tratamento implica uma série de outras coisas, inclusive a terapia medicamentosa, a psicoterapia e outras terapias alternativas, e que a pessoa às vezes já esteja fazendo. Então nós não temos que estar contestando isso, não é essa a proposta. Podemos até perguntar, você já está fazendo um tratamento médico? Vou contar o que aconteceu hoje dentro da nossa casa Francisco de Assis. Uma atendente chegou para mim e falou, não, preciso falar muito com você. Eu disse para ela, o que está acontecendo? Não, porque ontem eu estava atendendo aqui e um moço chegou já todo agitado e acompanhado de uma psicóloga que era a psicóloga dele que o trouxe para ser atendido dentro do centro. Então, ela, como psicóloga, percebeu que ele estava com um problema espiritual, transcendia a patologia mental. Mas ele estava muito agitado e começou a falar algumas coisas desconexas, e eu convidei para o passe, e ali fiz uma prece, e já íamos saindo, ele pegou uma barra da porta e começou a gritar, tem que quebrar tudo isso, tem que quebrar tudo isso, vamos quebrar tudo isso, não, tem que fechar essa casa. Quer dizer, uma manifestação ostensiva de uma entidade obsessora. E aí ela me perguntou, eu fiquei muito preocupado, porque aí logo a psicóloga saiu correndo, diante da agressividade dele, chamou o SAMU veio, quando viu que ele estava quieto, não quis colocar a mão, sugeriu para chamar a polícia, e aí então eu fiquei assim reticente, mas depois comecei a orar, ele foi acalmando, depois ele veio, me abraçou, ficou calmo, aí pedi que a psicóloga o levasse embora. Então veja que
Tem situações complicadíssimas no atendimento e a gente tem que estar preparado para isso. Numa situação dessa, em que a gente percebe que ele está num surto, ou psicótico, ou obsessivo, que a gente às vezes não sabe distinguir, porque é muito similar, é muito parecido, antes de colocar dentro da casa espírita, fazer ali um atendimento ou querer resolver o problema, faça o inverso. Sugira para a família levá-lo num pronto-socorro psiquiátrico, para que faça uma medicação urgente, porque numa situação dessa pode acontecer tudo. Se tivesse uma barra de ferro ali, talvez ele saísse quebrando tudo e até batesse, que depois inclusive deu um tapa na cabeça dela, da atendente. Porque é assim mesmo. Minha filha é psiquiatra, trabalhava no hospital lá em São Paulo, e um rapaz deu uma gravata nela, já estava sendo estrangulada, e um outro doente mental deu um empurrão nele e conseguiu desvencilhar minha filha das mãos daquela criatura. Então a gente precisa entender que a pessoa num surto psicótico precisa ser encaminhado para uma casa, geralmente é um pronto-socorro psiquiátrico ou mesmo um pronto-socorro comum, mas que alguém tem uma medicação para sedar essa criatura, porque às vezes a gente quer resolver o problema achando que é um problema espiritual e vai orar e vai fazer um passe e pode acontecer o indesejável. Então, nessa situação, nós precisamos inteirar. Ele está fazendo um tratamento médico? Não. Então, a gente precisa já sugerir, olha, procure um médico, psiquiatra, vai fazer um tratamento, porque ele não está bem. Enquanto isso, ele vai tomando um remédio, depois volta para nós fazermos um atendimento na nossa casa espírita, mas ele precisa de um tratamento médico. Então, a gente tem que fazer essa pergunta, fazer a pergunta no sentido de ele está fazendo um tratamento. Mas do momento que ele disser, ou a família disser, não, ele está fazendo, ótimo. Não queira se inteirar o que está tomando, como é que é o tratamento, porque isso não tem nada a ver com a gente. Eu tive a oportunidade de também, dentro da nossa casa, infelizmente, em tempos idos, falta do curso que vocês estão fazendo aqui, o atendente disse, não, esses remédios estão muito fortes. Você já conversa com seu psiquiatra, seu psicólogo, para com isso aí está muito forte. Olha, ele nem médico era, porque às vezes um médico, não sendo psiquiatra, ainda acha, conhece um pouco de medicamento, pode dar uma opinião, mas ele nem médico era, e falou que o remédio estava muito forte, que deveria procurar um médico para rever aquela medicação. Quer dizer, ele quis interferir no tratamento médico, e nós não temos competência e nem devemos fazer isso. Está fazendo tratamento médico? Está, ótimo, continue o tratamento. Está fazendo tratamento psicoterápico? Sim, então continue e vem aqui para nós fazermos o atendimento do lado espiritual, que é a nossa proposta, o atendimento fraterno com envolvimento espiritual. Então isso é o que nos compete, mas nunca interferir, chegar, pegar remédio, dizer o que tem que ser feito, interferir no tratamento médico. Não fazer perguntas indiscretas, porque tem muitas pessoas que querem saber muito da vida da criatura em termos assim até íntimos. Eu não estou me dando bem com a minha mulher, não estou me dando bem com o meu marido. Mas vocês têm relação sexual? Olha, isso aí não tem nada a ver. Mas a pessoa às vezes quer saber como é que é o relacionamento, se é mesmo muito grave ou não, quer se inteirar. Olha, menos. Isso não nos compete. Se a pessoa fala que não está tendo relacionamento bom com a esposa ou com o esposo, vamos procurar fazer um esclarecimento, uma aproximação, falar da importância do afeto, como a nossa Andréia falou. Vamos fazer um outro tipo de observação, mas não ficar com perguntas indiscretas. E a gente tem, às vezes, a pessoa tem vontade de falar e aprofunda. Eu fiz isso, fiz aquilo, coisa e tal, e vai longe. Também a gente tem que dar uma brecadinha.
porque às vezes vem colocar coisas que não tem nada a ver com o momento. A gente fala assim, olha, isso é importante para você, você já falou, mas vamos nos ater agora ao nosso bate-papo mais importante, ou vamos fazer um atendimento, vamos orar, vamos fazer um passe, tirar aquela pessoa daquela lamúria, daquela conversa esticada e prolongada. Evidente que a gente não pode cortar essa catarse, ou seja, quando a pessoa vai colocar para fora, ela também se alivia, mas tem limite. A gente não pode ficar dando aso, permissão que ele vá falar, vai falar, a gente tem que escutar e ficar calado e a coisa vai longe. Não, a gente tem que também dar uma limitada nessa situação. Não dizer que ele ou ela está obsediado ou obsediado. Eu sou vidente, estou vendo um espírito com o Senhor, um espírito bravo. Nunca fale isso. Pode ser vidente, esteja até vendo, mas não pode falar. Se a pessoa já vem complicada, com dificuldade, e nós vamos acrescentar um peso para ela, dizendo, olha, você está com um obsessor aí terrível. Vou contar um caso que aconteceu agora essa semana dentro do meu consultório. Um casal, a mulher estando com dificuldade no casamento com o marido, casados apenas há 3 anos, e o marido, percebendo que ela queria partir, sugeriu a ela que ela fosse fazer um atendimento com um psicólogo espírita, kardecista, porque ele era o bambambam e ela deveria ir para que ele pudesse ajudá-los no casamento, uma vez que o problema estava com ele, que sempre foi muito irreverente frente a um relacionamento, e ela cansou, nos 3 anos ela queria sair do casamento. E ela, na sua invigília, foi até o terapeuta. E o terapeuta chegou para ela e disse, eu sei, porque ela é espírita e ele não, e sabendo que ela era espírita, ele procurou verificar um jeito de, através da doutrina, trazê-la de volta. Então, chegou para o terapeuta e disse, atenda a minha mulher, ela é espírita, eu não vou ao centro, mas ela vai. E ele já foi dizendo logo assim, você é espírita, né? Eu também sou, eu sou kardecista. E foi bom que você tenha vindo aqui, porque, olha, você está com a pombagira do seu lado, que é a causa do desmanche do seu casamento. Enquanto você não tirar essa pombagira da sua vida, o seu casamento não vai dar certo. Bom, ela ficou apavoradíssima. No outro dia ela foi no meu consultório e falou, Aguinaldo, que bênção que eu esteja aqui agora para falar com você. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Não, porque aconteceu isso e contou para mim. Eu falei, primeira coisa, delete tudo que você ouviu dessa criatura. Mas delete mesmo. E coloquei a pergunta 551 do Livro dos Espíritos, que o Kardec fez. Alguém pode, com a ajuda de um mau espírito, com um talismã, poder oculto, fazer mal para alguém? Resposta, não. Deus não permitiria. Então, tira a pombagira, tira esse psicólogo que não está com nada, tira esse kardecista que não tem nada a ver, nunca vi kardecista falar em pombagira. Entendeu? Então, quer dizer, você foi no lugar mais errado do mundo para fazer qualquer possibilidade de volta do casamento, da conjugalidade. Então, se é que você ainda aspire esse intento, vamos procurar pessoas credenciadas. Não, doutor, eu já estou em via de separação, eu não quero voltar. Falei, então assuma a postura e vá em frente, porque afinal de contas não é baseado nessa informação que você deve se conduzir. Delete o que ele colocou para você. Então veja o que significa colocar isso. Ela saiu de lá apavorada, entrou no consultório chorando e falou, Aguinaldo, você não sabe o bem que você me fez, porque eu estava muito preocupada com a danada da pombagira. Eu falei, eu não entendo muito bem dessa pombagira, mas com relação a ela, você pode ficar muito tranquila, porque isso não funciona. Nós temos que ter medo das nossas posturas, dos nossos comportamentos, porque o Cristo foi enfático, vigiai
e orai para não cair, não é para não seres tentados, é para não cair em tentação. O que é vigília? O que eu estou pensando, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo. Legal, ótimo, continue. Não, é legal, não é ótimo, não é um pensamento em desalinho, uma conduta não recomendável, mude depressa. E se tem dificuldade, ora, peça ajuda ao alto para a gente mudar totalmente essa sintonia, porque é com essa sintonia que nós vamos estabelecer o vínculo com os Espíritos. Se eu estiver no vigiar e orar, numa sintonia boa, eu vou atrair entidades consentâneas. Mas se eu estiver lá embaixo, de mal com a vida, com a postura mental, verbalística e comportamental em desalinho, vou atrair entidades complicadíssimas. É pior do que a pombagira. Então, é melhor que nós nos atenhamos à nossa conduta, o nosso comportamento em relação à vida e às pessoas. Aí nós vamos ouvir Jesus e vamos nos dar muito bem. Agora, nunca fazer esse tipo de revelação, nem sugerir qualquer coisa nesse sentido. Olha, estou sentindo uma vibração muito ruim da sua parte. Olha, se a pessoa está numa sintonia, às vezes até ruim, o que nós temos que fazer? Elevar a autoestima dela. Dizer, não, você vem para cá, nós vamos te ajudar, você vai melhorar. Nunca prometer cura, que vai estar aqui para frente. Não tem que prometer nada. Você vai melhorar na medida que você for entendendo o que a doutrina possa lhe ofertar e você se adequar a essa proposta, você vai ter melhora, você vai poder ter condições de até resolver o seu problema. Então, continue vindo. Você tem muito valor. Olha, você é uma criatura ímpar na criação divina. Deus ama você. Jesus nunca vai deixar você desamparada. Tem um anjo da guarda do seu lado. Imagina um espírito de alta envergadura responsável por você, compromisso assumido não com você, mas com Deus, de custodiá-la. Então imagine que você é uma criatura muito importante. Então veja o quanto você deve amar-se, valorizar-se, e o quanto você é amada por Jesus, pelo seu anjo da guarda e por Deus. Então vamos à luta, não deixe de maneira nenhuma a sua vibração cair. Vamos elevar essa vibração para facilitar mais a ajuda dos benfeitores espirituais. Então esse é o nosso papel, dar condições, subsídios para a pessoa resolver o seu problema, porque nós mesmos não resolvemos o problema de ninguém, não mudamos o comportamento de ninguém, não mudamos a vida de ninguém, nem Jesus não mudou. Nós vamos nos mudando à medida que entendemos a proposta crística e a adequamos às nossas vidas, aos nossos comportamentos. Não caracterizar a presença de espírito pela vidência, já está falado e dito. Não prometer cura nem soluções para os problemas apresentados, que é uma coisa que a gente às vezes, não afã de dar aquela força, vem para cá que Jesus vai te curar. É muito frequente ouvir isso em outras religiões. Vem para cá que a doutrina tem tudo e você vai ficar curada. Não. Mesmo porque tem muita gente que entra no espiritismo, o espiritismo não entra na pessoa, então não adianta. Nós temos limitações mentais, comportamentais, limitação inclusive de entendimento. Às vezes a gente quer falar para a pessoa, você entendeu? Ah, entendi. Mas do entender ao viver existe um hiato tão grande que aquela pessoa, se tivesse a nossa cabeça, não estaria doente. Mas ela tem a cabeça dela, com o passado dela, com a vida dela, com toda uma individualidade e que não é fácil superar essa situação. Por isso que às vezes a gente fala assim, meu Deus, mas como é que pode um probleminha desse e ela está dessa forma? Sim, o problema é pequeno, mas ela não tem condição de superar isso da maneira que nós temos. Uma visão de doutrina mais alargada, um conhecimento sobre a problemática da vida de uma maneira estuante, com a ajuda e o respaldo que nós tivemos de outras criaturas, e ela está naquela situação porque algo muito grave acontece nos bastidores.
E isso só vai ser resolvido na medida em que a pessoa vai entendendo a vida, conforme a pergunta 780 do Livro dos Espíritos, em que o Kardec perguntou: a evolução moral acompanha a intelectual? Disse não. Primeiro é intelectual e bem depois vem a transformação moral. Por quê? Porque a pessoa primeiro precisa entender para depois conseguir se adequar. Ninguém vai buscar algo que não conhece. Daí a importância de acolher essa criatura. O amor é fundamental, o sorriso é muito importante, o abraço fraterno, o magnetismo que exala de nós, porque o olho fala, a fala fala, o gesto expressa, quer dizer, o magnetismo que nós exalamos, até de boca fechada a gente consegue se comunicar, olhando, abraçando, transmitindo essa segurança para a pessoa. Então, é fundamental que nós nos aparatemos para podermos ajudar. Quanto mais nós estivermos abalizados, quanto mais bem estruturados, mais nós vamos poder fazer pela criatura. Então, ter muito cuidado em não fazer essa proposta de cura. Não encaminhar assistido para outras casas espíritas. Isso acontece muito. Olha, o centro aqui não é muito forte, e você está precisando de um centro forte. Então, eu sei de uma casa que tem trabalho pesado, então você deve ir para lá. Estou falando isso que aconteceu no nosso centro, no Francisco de Assis. Atendente que atendia e chegou e falou para a pessoa aqui, não, mas quer dizer que tem centro mais forte que o Francisco de Assis? Eu falei, bom, deve ter, né? Mas não é essa a proposta. O que está acontecendo? Não, porque eu vim aqui e a pessoa me encaminhou até para eu levar meu irmão para uma outra casa. E eu conheço você, conheço a casa, sei como é que vocês trabalham, e eu não concordei muito com ele. E por isso eu vim falar com você. Aí é que eu me dei conta que ele havia mandado o meu amigo com o irmão dele para uma outra casa, porque ele estava com um processo obsessivo e precisava de um trabalho para valer, que lá na nossa casa não tinha. E eu vou aproveitar para falar para vocês que um dia perguntaram para o Chico Xavier, quando é que uma casa faz um tratamento verdadeiramente desobsessivo? E o Chico respondeu, quando os trabalhadores da casa muito se amarem. Deu para entender a sutileza? Porque quando o grupo se ama verdadeiramente, tem um magnetismo muito forte envolvendo essas criaturas. Aquela criatura que chega, ela já fica envolvida no magnetismo da casa. E depois a desobsessão não é feita no trabalho mediúnico como muita gente pensa, não. A desobsessão começa quando ele vem a caminho da casa espírita, sob a custódia dos benfeitores espirituais. E chega, é recebido com amor, com carinho, com racionalidade, com lógica, que ele possa perceber a seriedade naquele atendimento. E aí ele se sente acolhido, e vem e toma um passe, uma água fluidificada, ouve uma palestra, pega um livro, depois começa a fazer um trabalhozinho dentro da casa, e o trabalho mediúnico esteja acontecendo, logicamente acaba por romper esse processo obsessivo. Agora, se chega numa casa onde os trabalhadores estão brigando um com o outro para poder disputar poder e lugar e coisa e tal, e não há uma afinidade, aquela pessoa chega, ela já é rechaçada pela vibração da casa. Começa por aí. Então, do Chico falar isso, a gente tem que repensar. Quando é que uma casa faz um trabalho desobsessivo para valer? Quando os trabalhadores muito se amarem. Porque o trabalho desobsessivo é feito em todos os segmentos da casa, em que a pessoa às vezes pode estar incursa naquela problemática. Nós fazemos um trabalho lá para acabar com a adicção, compulsão, por bebida, por droga, por sexo, por comida. É um trabalho feito muito assim, voltado para a adicção. Se a pessoa chega
às vezes, para vencer uma depressão ou uma falência qualquer e entra na bebida, ela se torna um alcoolista. E isso torna muito grave o tratamento, qual seja, em nível psiquiátrico, psicoterápico e até espiritual. Então, se você conduz aquela pessoa para um tratamento desse, encontra o respaldo do grupo e ela consegue se desvencilhar da compulsão, já ajuda muito. Por isso é que toda a casa tem vamos dizer assim, uma frente de trabalho e que a gente tem que respeitar. Cada casa tem uma frente de trabalho. Mas o que importa é como esses trabalhos estão sendo efetivados, com amor, com carinho da parte dos trabalhadores. Então é fundamental que nós pensemos, hoje eu vou para o centro, vou dar minha parcela de contribuição. Que bom! Ah, meu Deus, tenho que cumprir minha obrigação. Hoje eu tenho trabalho no centro, estou cansado, mas sabe como é que é, né? Obrigação é obrigação, tem que ir, disciplina é disciplina, então eu tenho que ir. Quer dizer, a pessoa está vindo pela obrigação e pela disciplina. Isso não funciona. Nós temos que ter prazer. Hoje eu vou para o centro e vou dar minha parcela de contribuição. Não sei o que vai acontecer e nem estou preocupado com isso. Eu vou dar o melhor que eu posso. E a espiritualidade conduz essa minha boa vontade para a maneira que eles acharem importante para o atendimento. Então é fundamental que a gente esteja empolgado e acreditar naquilo que nós estamos fazendo. Se existe casa mais forte ou mais fraca, eu não sei. O que existe é gente preparada, com boa vontade, com amor no coração e é capaz de fazer muito. O Chico falava com muita propriedade, quem sabe pode ir muito, quem ama pode ir mais. E a gente pode medir o valor da casa pelo amor dos trabalhadores. Quando uma casa tem amor no coração, pode saber que as coisas estão acontecendo. Sueli Caldas Schubert fala de um senhor de cor, ela mencionou assim, que participava de um trabalho mediúnico. E ele disse para ela, olha Sueli, eu não vou mais não virei mais ao centro, não vou trabalhar mais, porque eu não sou dirigente do trabalho, eu não sou orientador, eu não sou médium, eu não sou vidente, o que eu estou fazendo aqui? Então, eu acho que não é a minha praia, eu vou para outro lugar. Aí o mentor, durante o trabalho, falou para a Sueli, não o deixe sair, porque ele é a pessoa mais importante aqui no grupo. Aí ela perguntou, mas como assim? Porque ele é a pessoa que mais ama no trabalho. Então, não o deixe sair. Então, veja o que significa uma pessoa que está lá quietinha, participando de um trabalho mediúnico, que não é médium em corporação, não é orientador, entre aspas, não é nada, e, no entanto, é tudo, porque ele tinha amor no coração e era a pessoa mais importante do grupo, e por isso ela, recebendo orientação do mentor, não deixe de continuar o seu trabalho aqui conosco. Então veja a importância do amor. Isso é tudo em qualquer frente de trabalho, até em nível profissional. O amor é a tônica da nossa vida. Não impedir que os assistidos, se desejarem, busquem terapias alternativas, mas informar a opinião espírita. Às vezes a pessoa vem lá, não, porque eu vi falar que tem que fazer cristaloterapia, tem que fazer acupuntura, sem nenhuma conotação de desprezo, ou de querendo denegrir ou conspurcar, qualquer tipo de alternativa. Todas são importantes e a gente tem que respeitar. Mas a conduta nossa como espírita tem que ser diferente. Porque, a bem da verdade, a pessoa sempre quer procurar uma solução externa, que alguém venha solucionar o nosso problema. E a gente sabe que a solução é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Tanto é que Jesus falou, quando afasta uma entidade, ela vai embora, e ela volta, traz mais 7. Se ela encontrar a casa adornada, ela vem e faz morada com os demais, ou seja, 8. Não foi um bom negócio trocar 1 por 8. E exatamente o que acontece, qual que é essa casa? A nossa casa mental. Então o que nós temos que fazer? É trabalhar a casa mental das criaturas para elas fecharem a porta de entrada.
Então não adianta afastar uma entidade, você pode ficar tranquilo, nós fizemos um trabalho mediúnico, afastamos a entidade, você está curado. Até que ponto? Basta ela sair lá fora e continuar fazendo as absurdidades que ela sempre fez e vai trazer mais 7. Aí fica mais complicado ainda. Então o que nós temos que fazer? Ajudar a pessoa a fechar a porta. Ou seja, o tratamento que vale mesmo é a evangelioterapia. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Conheça a verdade e ela vos fará livres. Eu sou a verdade, disse Jesus. Então, qual que é a proposta? Nós temos que mudar nosso comportamento. Toda a problemática que nós temos hoje, em nível do físico, do psiquismo e até do espírito, é problemas que nós criamos no passado. E temos que reorganizar isso. Custe o que custar. Quando Jesus falou por Judas, vai e faça o que você tem que fazer, eu não falaria. Foi a primeira vez que eu discordei de Jesus. Mas ele falou, vá e faça o que você tem que fazer. Por que Jesus falou aquilo por Judas? Porque ele sabia que o Judas não tinha estrutura para acompanhá-lo na sua proposta filosófica. Então Judas teria que passar por todo aquele drama para resolver o seu problema. E foi realmente o que aconteceu. Depois de 1000 anos, ele reencarna com Joana d'Arc e ali ele se redimiu com aquela proposta infeliz de trair o Cristo, né? Então veja que Jesus percebeu, ele não tem cacife para mudar, então deixa que ele toque o barco. Judas, vai e faça o que você tem que fazer. Então muitas das vezes a pessoa não tem condição, por mais que você fale e explica, ela tem que passar por situações dramáticas, difíceis, para um dia acordar com uma realidade maior. Então é fundamental que a gente motive essa pessoa a conhecer a doutrina, saber os paradigmas que regem a nossa vida em nível físico e espiritual, para que essa pessoa esteja se adequando nos seus respectivos comportamentos, para que tenha uma hegemonia com a lei divina e possa se libertar de vez da sua problemática. Então, quantas pessoas querem curas imediatas? Vão no médico, tem que tirar metade do estômago para ficar magrinho, quando poderia fazer um regimezinho e ficar magrinho sem tirar o estômago. Chega no centro, eu vim aqui para você me curar, para você fazer um passe, me benzer, às vezes falam assim, né? Trouxe até uma roupa para você resolver meu problema. Não vai resolver nunca, não é dessa forma. A pessoa vai ter que incorporar nela uma nova proposta, porque até então provou que não deu certo, e a partir daí ela poderá resolver o seu problema, em seu tempo. Às vezes mais rapidamente, às vezes mais tardiamente, de acordo com o entendimento e a vivência da pessoa. Então ele tem que falar, não se iluda muito com isso. Porque você acha que vai botar os espetinhos, realmente, entre aspas, para quem estuda e entende, há uma homeostase energética no ponto em que está ali espetando a agulha, ela está estimulando aquele ponto e possa melhorar realmente aquele ambiente, aquela região do corpo e até dar uma melhoria. Mas até que ponto essa agulhinha vai segurar isso? É até ela sair lá fora e continuar fazendo as mesmas coisas. Então, tem muita gente que quer curar dor de cabeça com acupuntura, mas está com raiva, está com ódio, está com rancor, isso não vai resolver. Então, a gente tem que esclarecer, com todo respeito a essa medicina alternativa, vamos procurar fazer medicina do Cristo, que é do amor. O amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si. Aí você vai estar sem dor de cabeça, vai estar tranquilo, a sua vida vai ter um boom, vai mudar a partir desse momento. Não encaminhar pessoas com perturbação espiritual para treinamento de mediunidade. Às vezes a pessoa chega, olha, estou vendo espírito, eu ouço os espíritos, eu tenho uma mediunidade muito aflorada. Não tem problema, vem aqui, nós vamos trabalhar essa mediunidade, você vai procurar o grupo aqui, vai desenvolver sua mediunidade e você vai ficar boa. Olha, não é assim que as coisas funcionam. A pessoa pode até ter a mediunidade ostensiva, que é o mediunato, pode até estar vendo o espírito, pode até estar ouvindo o espírito,
Não é nem uma esquizofrênica, é uma médium ou um médium ostensivo, mas não é levando essa criatura para o trabalho mediúnico que vai resolver. Pelo contrário, nós temos que dar informação, subsídio, amparo, para que essa pessoa se equilibre. E muitas das vezes a recuperação do seu equilíbrio faz com que tudo aquilo desapareça. Passa a não ser médium mais. Logicamente que isso não é possível, a menos que a espiritualidade tire aquela mediunidade da pessoa, porque tira, entre aspas, bloqueia, quando há interesse da espiritualidade bloquear por alguma razão. Mas a mediunidade continua, só que ela não vai ver, não vai ouvir, não vai ter mais essa mediunidade ostensiva, porque ela se equilibrou. Aquilo era fruto de uma conturbação mental. E ao se equilibrar, na homeostase psíquica, aquilo tudo desaparece e nem precisa mais frequentar sala mediúnica. Eu estou falando isso para vocês porque um dia uma pessoa chegou lá na nossa casa e disse: Aguinaldo, eu vim de uma casa onde eu trabalho lá, mas eu não quero voltar lá mais. Eu falei: por quê? Porque o dirigente falou que se eu não trabalhar mediunicamente, eu nunca vou ficar curada. E eu tenho um medo. Só de passar na frente da sala mediúnica, aquilo já me apavora. E eu falei assim: olha, você não vai voltar lá? Não, lá eu não volto. Então vem para cá. Vamos ver o que a gente pode fazer para te ajudar. Você gosta de cuidar de pessoa pobre? Ah, eu gosto. Então vamos tratar dos nossos pobrezinhos aqui. Vamos ficar juntos. E ela veio e começou a trabalhar no centro, ouvir as palestras, coisa e tal. E começou a conviver, nós conversamos e de repente ela se equilibrou. Essa moça hoje mora em Goiânia, está totalmente equilibrada e nunca participou de uma reunião mediúnica. Então, o problema dela não era a mediunidade a ser desenvolvida e curada numa sala mediúnica. Ela estava desequilibrada. E mais desequilibrada ela ficava quando o dirigente falava: se você não frequentar trabalho mediúnico, você nunca vai ficar curado. Você fala: meu Deus, estou frita, porque se eu não gosto, tenho medo, então não vou ficar curada nunca. E ela precisava apenas de uma orientação, de um suporte, de um apoio para ela se equilibrar. E naquele convívio com o pessoal, durante algum tempo, ela foi se equilibrando e ficou boa da sua, entre aspas, mediunidade complicada. Não decidir pelo assistido, esclarecer à luz da doutrina espírita. A gente tem o que nós chamamos de contra-transferência. Na psicologia, a gente às vezes coloca a nossa problemática para a criatura, ou falando do nosso problema, ou projetando o nosso problema, ou querendo que a pessoa viva conforme nós vivemos, ou pense igual nós pensamos, e não é assim que funciona. Nós não temos que ter receita pronta, nem opinião, e nem que aquela pessoa tem que seguir aquilo que nós estamos falando, por mais convicção que a gente tenha que esta fala é a correta, mas para aquela pessoa talvez não seja. Então, o que nós temos que fazer para essa criatura? É decidir por ela, orientá-la à luz da doutrina e do Evangelho para que ela decida. Logicamente que é para ela decidir. E às vezes eu vou falar isso porque um dia uma pessoa chegou para mim e falou: Aguinaldo, eu trouxe minha irmã para falar com você. Porque o terapeuta dela falou que o problema dela é o marido. Enquanto ela não largar do marido, ela não vai ficar boa. E você falou isso para mim várias vezes, para eu não largar, para aguentar as pontas, passar essa fase complicada, lá na frente a coisa ia se acertar e eu não te ouvi. Larguei meu marido, fui com outro e eu me dei muito mal. Se eu voltasse atrás, eu estaria ouvindo você. Mas, como a minha irmã saiu do médico agora e ele falou que o problema é o marido, para ela separar dele, então eu pedi que ela viesse aqui para conversar com você. E lá fui eu falar da importância de tentar manter o casamento, coisa e tal, aproveitar o restinho que tinha para dar certo. Eu no final não sei porquê, não sei do resultado, o que aconteceu, se ela separou ou não. Mas, às vezes, a pessoa quer dar uma opinião dessa: não, você tem que separar, ou você não tem que separar. Olha, quem somos nós para dizer, entre marido e mulher, não mete a colher, não é? Então, quem somos nós para dizer o que é que você tem que fazer para sua mulher, para dar certo? O que você, mulher, tem que fazer para o seu marido para dar certo?
Não conheço a mulher, não conheço o marido, não sei como é que eles relacionam, não sei de que formação que eles têm, e eu tenho que dizer, não, você tem que ficar com ela e ela com você. Não. Eu posso estar analisando com ela a importância de manter o casamento, as consequências de uma separação. Eu posso estar expressando tudo aquilo que eu já vivenciei, experienciei e sei do que a doutrina tem passado para nós, do Evangelho, e passar para essa criatura. Mas eu não posso decidir por ela. Ela é que vai ter que decidir. Às vezes a gente tem até a resposta certinha, entendendo a criatura, até conhecemos e até temos a certeza que esse é o melhor caminho, mas não pode decidir. Porque se tomar a decisão com a nossa fala e ela se der mal, a responsabilidade é nossa. Também dela, mas também é nossa. Então, precisa ter muito cuidado em estar colocando a nossa opinião de uma forma cabal. Você tem que fazer assim, você deve fazer assim. Quem somos nós para estar dando essa receita pronta? Nós temos que analisar a problemática, mostrar os pós e os contras, que a gente, às vezes, com mais lucidez, com mais entendimento, tem mais percepção, e deixar que a pessoa decida. Mas não tomar decisão pela criatura. E eu já vi muitos casos em que a pessoa tomou decisão pela outra. Vou contar uma história que aconteceu para vocês. Tem um cantor, palestrista, de fora, que veio fazer uma palestra na nossa casa. E ele estava separado, já trouxe uma mocinha com ele. E falou assim, não, casamento quando não der certo, acabou o karma, parte para outra e está tudo certo. Aqui me preocupou muito, demais. Eu sei que no outro dia ele iria fazer palestra na outra casa. E um casal que eu estava ajudando, tentando mostrar para eles a importância de se ajudarem mutuamente, de tentar manter o lar, a família, os filhos que iam sofrer as consequências, estava fazendo a cabeça dos dois no sentido de, através da doutrina do Evangelho, se respeitarem, se valorizarem, se compreenderem, para que houvesse uma reaproximação. Quando o casal ouviu essa palestra na nossa casa, sabendo que ele iria fazer palestra no outro centro, e ele é um musicista até muito interessante, o pessoal foi com ele. E chegou lá, ele repete nas mesmas palavras. Quando os dois não estão se dando bem, acabou-lhe o karma, cada um para um lado e segue a vida. Ela chegou em casa e disse para ele, hoje o nosso karma acabou. Você vai cuidar da sua vida e eu vou cuidar da minha. Ele me procurou muito chateado, muito aborrecido, e falou, Aguinaldo, o que é que eu faço? Eu falei, nada, a decisão é dela. Você continue sendo você da melhor maneira possível, passe a tratá-la bem, mais ainda, e deixe a coisa rolar. Porque obrigá-la a ficar com você, você não vai conseguir. Você pode continuar tratando-a bem e ela lá num determinado momento possa ter lá um revés e queira voltar, e aí você de braços abertos, com moral, porque você está tratando-a bem, segue o jogo. Aí sim, os dois tentam reatar e a vida continua. Mas não foi o que aconteceu. Ela já tinha lá um outro, acabou se relacionando, não se deu bem, e aí voltou e queria reatar o casamento. Mas aí ele já não estava mais propenso a aceitá-la de volta e não reatou o casamento. Isso tudo em função de uma palestra, de alguém que fez uma colocação muito infeliz. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, que tem peso, e muito peso. Um palestrante que vem à frente, ele, entre aspas, está numa posição muito, vamos dizer assim, alvissareira, uma posição de poder falar e ser ouvido, e ser até aceito na sua infelicidade. Então, quem está assumindo a tribuna precisa ter muito cuidado. E quem está fazendo o atendimento fraterno para uma pessoa fragilizada, precisa ter muito cuidado com o que vai colocar. Porque a pessoa está propensa a ouvir e seguir aquilo que nós estamos falando para ela.
Então, que não tenhamos esta presunção de querer resolver pela criatura. Deixe que ela resolva, só mostre os caminhos, o lado bom, o lado ruim, as propostas, e se puder dar uma forcinha para a pessoa buscar o caminho melhor, como sugestão, devagarzinho, indireta, tudo bem, mas não você vai fazer isso ou não vai fazer isso. Não é para nós que fazemos atendimento fraterno. Não aceitar presentes dos assistidos ou não estimulá-los. Vocês podem pensar assim, mas isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Porque às vezes a pessoa, na gratidão, traz um presente e a gente até gosta, aí vai atender de novo, tá com o presente, até gosta, e de repente a pessoa, você leva um presente para ele, porque já começa a falar isso, e eu acho que quem faz atendimento não está atrás de presente. E nem estimular a pessoa a negociar isso, porque de repente até cria-se um vínculo meio maluquinho, tipo assim, eu vou levar um presente, porque da próxima vez eu vou, ela vai me atender, da próxima vez eu vou, ela vai me atender, então eu vou levar um presente. E não é bem assim. Quem faz atendimento fraterno tem que procurar não criar esse vínculo com a criatura individualizado, porque às vezes ela chega na casa procurando aquela pessoa, e aquela pessoa não veio, e aí como é que faz? Seria bom que ela procurasse outra. A casa tem muitos atendentes, então procura outro, ou no outro dia, mas não, às vezes o próprio atendente cria o vínculo, cria essa possibilidade para vincular-se ao assistido e o assistido a essa pessoa que está atendendo. E isso não deve acontecer. A gente tem que assistir a criatura, se envolver com a problemática dela, mas não se envolver psiquicamente com ela. Deu para entender isso? Porque se a gente não envolver com a problemática, ou seja, não tem compaixão. Compaixão é quando eu vejo a criatura, eu percebo que ela tem um problema, e eu vou procurar resolver da melhor maneira possível o problema dela, me colocando no lugar. Isso é compaixão. Isso é envolvimento com a problemática dela. Mas eu não vou me envolver psiquicamente com o problema dela. Ou seja, meu Deus, que coisa absurda, que sofrimento, eu estou triste, estou assim, consternado só de ouvir a história. Não, nós temos que estar preparados para não deixar transparecer que nós estamos nos envolvendo psiquicamente com a questão. A gente tem que se envolver com a problemática, com amor, com carinho, procurar dar o melhor de nós, mas sem deixar transparecer o dó. Porque às vezes, meu Deus, é isso que você está passando? Nossa, que coisa! Quer dizer, a pessoa já está numa pior que faz gosto, e nós jogamos em cima dela todo aquele sentimento de dó. Meu Deus, realmente eu estou muito frito, achei que eu estava numa situação complicada, estou mais complicado ainda, porque ele também concordou comigo. Quer dizer, não se deixar envolver com isso. Vamos atender, ouvir, entender a problemática, procurar sintonizar com aquela problemática para dar o melhor de nós, mas sem se envolver psiquicamente com a criatura. E muito menos ofertar essa possibilidade de vínculo, para que isso não atrapalhe a vida da pessoa, que outrora, em outra situação, possa vir e não tendo aquele atendente eleito, e às vezes até com presente já meio compradinho, ela se prive do atendimento de outra. Então, não criar esse tipo de vínculo. Não endossar críticas a quem quer que seja, porque é muito frequentíssimo a pessoa chegar e falar assim: meu problema é meu marido, olha, ele é um cara terrível, você nem queira saber. Nossa, mas ele faz tudo isso com você? Você está endossando uma crítica. Meu problema é meu filho, tem um filho, olha, mas é muito complicado meu filho, lá em casa tirou a paz da família. Nossa, seu filho é assim? Mas você tem que fazer assim, coisa e tal, que você endossou a crítica do filho, da mãe para com o filho, ou do pai. É muito frequente chegar, eu ouço isso muito em nível de consultório médico, eu fui no fulano, doutor fulano de tal, e ele me falou isso, olha que absurdo, tanto é que me disseram, não, vai lá no Aguinaldo, porque ele vai ter outra opinião. Eu dizia, nossa, ele falou isso para você? Que absurdo, mas está tudo errado. Não avalizar a crítica de quem quer que seja, em situação nenhuma. Se a pessoa vier falando mal de alguém, não,
deixa para lá, vamos caminhar para frente. Jesus falou que quem olha para trás não é digno do reino dos céus. Larga para lá, levanta a cabeça, vamos ver o horizonte, a solução está lá, vamos caminhar para frente. Já dá uma bloqueada na crítica, porque às vezes é o que acontece, a pessoa tem razões homéricas, e o outro está fazendo uma violência, e se a gente não estiver preparado, você, meu Deus, mas você tem razão de estar assim, porque ó, isso tudo, e aí então dá mais ênfase à crítica, e a gente tem que procurar dissimular isso, tirar essa possibilidade, não enfatizar e até dar uma bloqueada, uma mascarada nessa proposta, porque senão nós vamos ser coniventes e isso vai gerar problema para nós e para a criatura também. Então vamos tentar amenizar a situação. Não oferecer telefones próprios ou de outros trabalhadores. Atendimento fraterno é na casa espírita ou em outro ambiente, predisposto, adequado, adredemente preparado para atender a criatura. Agora, se a gente for criar esse vínculo, vai complicar a vida de todo mundo, porque vocês vão estar dormindo e alguém vai telefonar. Olha, fulano, estou aqui, coisa e tal, vai falar do seu problema. Não, vai amanhã no centro, estou lá, eu falo com você. Ah, mas você me deixou o telefone? E aí a pessoa não tem desconfiança, vai ligar na hora do banho, vai ligar na hora do jantar, na hora do almoço, na hora do sono, vai ligar o dia inteiro. Porque as pessoas que têm alterações mentais, essa dependência, não têm discernimento, muitas das vezes. Então oferecer o telefone eu acho muito complicado. E ainda, quando, escuta, você pode me dar o telefone do Zé Roberto? E eu disse, não, é meu amigo, vou passar para você. E lá vem a pessoa que sabe que o Zé Roberto também atende, gostou dele outro dia que foi atendido, e eu vou dar o telefone dele para a pessoa. E ela vai ligar, olha, o Aguinaldo, e ele, meu amigo e meu irmão, vai dizer, não, se o Aguinaldo passou e ela me telefonou, eu vou atender. Olha que encrenca que eu não arrumei para ele. Então, não passar o telefone do outro também. Eu acho que isso não é atendimento fraterno. Pode dizer, olha, se você tiver problema, a casa está aberta, que aliás é uma sugestão para quem é de outras casas, a nossa casa, Francisco de Assis, tem atendimento fraterno todos os dias, das 8 às 11 e das 2 às 5. Sempre um plantãozinho com 3 pessoas ou mais. Se alguém faltou, às vezes pode ter até 2 pessoas, mas sempre 3 ou mais pessoas atendendo todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 11 e das 2 às 5. Há mais de 10 anos que nós fazemos esse trabalho. Por quê? Se a pessoa está mal agora, vai pensar assim, nossa, mas o trabalho lá é terça-feira, 8 horas da noite, esperar até lá. Ou domingo, amanhã cedo, mas eu estou pensando em me matar. Eu acho que a casa espírita deveria ter, na medida do possível, pelo menos uma pessoa para atender todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Porque de noite, normalmente, as atividades acontecem, sempre tem gente na casa, mas durante o dia não. O que as outras casas religiosas não têm. Uma igreja católica, se bater na porta, dificilmente tem um padre durante o dia. Não é crítica, estou fazendo uma análise fria. Uma igreja evangélica também é muito frequente não ter ninguém durante o dia. Então, essa preocupação nós tivemos. E se na casa de vocês tiver uma brechinha, deixe alguém de plantão, com as portinhas abertas, porque o plano espiritual sabe teleguiar e levar a pessoa para ser atendida naquele exato momento que ela está precisando. E se ela tem a casa aberta para atender, não precisa dar o telefone, nem seu, nem de outra pessoa. Porque senão vai criar um vínculo e problemas para nós. Não relatar informações obtidas em trabalhos mediúnicos. Às vezes é frequente, como outro dia, aconteceu na nossa casa, um espírito que eu estava dirigindo o trabalho, ele falou assim, não queira ajudar o fulano porque ele não vale nada. E eu disse, mas nossa, mas como? É frequentador da nossa casa? Ele está vindo aqui sim, coisa e tal, é o fulano de tal. Mas ó, ele não vale nada, aprontou muito comigo e eu quero mesmo acabar com ele. Eu disse, mas você está vindo, está melhorando, coisa e tal, perdoa, deixa para lá. E tentei conversar com ele, mas não teve muito acordo não.
Porque a proposta da gente não é doutrinar espírito, que a gente usava assim, o doutrinador. Vocês acham que a gente doutrina espírito? Ninguém doutrina ninguém. A gente pode esclarecer da importância de perdoar, de procurar uma ajuda, coisa e tal. Esclarecer, mas não doutrinar. E não doutrina nem ninguém, eu não doutrino nem meus filhos em casa, vou doutrinar espírito rebelde dentro de uma casa espírita, de jeito nenhum. Mas, então, conversando com ele, encerramos ali a conversa, e nós fomos para uma reuniãozinha que tem 10 minutos depois para conversar. E eu perguntei para os circunstantes: vocês conhecem alguém aqui no centro com esse nome? Ninguém conhecia. Eu falei, tá, mas conversa de espírito obsessor, ele não pode valorizar muito, então deixa para lá. Isso foi na quinta-feira. No domingo, uma pessoa procurou a Tereza do Dorival e falou assim: nossa, mas o meu filho melhorou tanto, veio aqui na terça-feira e ele melhorou tanto que eu trouxe agora de novo no domingo, porque a melhora foi tão grande que nós viemos de novo. Aí a Tereza perguntou: mas como é que chama o seu filho? Era o fulano de tal. Então veja, ele veio na terça, a espiritualidade deu uma força para ele na reunião de quinta, nós ajudamos com a orientação e a retirada daquela entidade, e com isso melhorou a vida dele. Agora, se eu encontrasse essa senhora, o que eu deveria falar? Ah, ele está melhor, sabe por quê? Porque nós tiramos o espírito obsessor dele. Vocês imaginaram que encrenca que eu não ia arrumar? Não é? Então a Tereza falou: não, que bom, continue vindo, que ótimo, que bênção, continue vindo, mas não falou nada. Mas ela percebeu que era o fulano, porque ele falou, é o fulano de tal, e o espírito foi claro, ele falou o nome da criatura. E não queira perder tempo com ele, porque ele é terrível, aprontou comigo e não vai passar batido. Quer dizer, realmente tinha culpa no cartório. Mas não estamos aqui para isso, e muito menos para dizer, um espírito se comunicou e era obsessor, nós atendemos, mas você tem que ficar esperto. É a história da pombagira, né? Então, ali há uma certeza, uma convicção com citação até de nome, mas nem assim. Nós devemos falar de espírito, nada que acontece em reunião mediúnica para ninguém. Ali é um ambiente restrito para os médiuns. Se tem um recado endereçado por um espírito superior a alguém, e que a gente entenda que isso tem fundamento, lógico, aí eu posso fazer uma revelação a pedido da espiritualidade para aquela pessoa. Ou posso até falar outras coisas, olha, venha, continue vindo aqui, você melhorou, então isso é muito bom, mas nada de falar o que aconteceu, porque isso gera problema na mente da criatura. Porque se é uma coisa que ainda todo mundo tem medo, é de espírito. Nós espíritas que não temos medo, mas felizmente a gente não é vidente. Porque se fosse, eu acho que a gente estava pensando diferente. Porque tem uns espíritos aí que dá medo. E realmente não pensa que não tem, porque na hora do vamos ver, a gente treme na base. E Deus é tão maravilhoso, que não dá evidência para todo mundo, né? É só para uma meia dúzia que já está mais ou menos preparadinho. Porque a coisa não é tão simples. E quando a gente fala dando ênfase, então a coisa piora muito. Então vamos deixar de falar em espírito obsessor, vamos falar em anjo da guarda, em mudança interior. Eu acho que aí fica mais fácil. Já finalizando, não se deixar envolver afetivamente pelo assistido. Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Porque a pessoa que vem, ela está conflitada lá fora, e ela chega e é bem atendida. E ela vai criar uma pseudo-paixão. Vai criar uma fantasia de uma pessoa ideal, que na verdade na Terra não tem nada ideal. Só teve Jesus que era ideal demais, né? Mas daí para frente nada mais é ideal. Não tem marido ideal, não tem filho ideal, não tem esposa ideal, não tem profissão ideal, porque tudo tem encrenca, tem dificuldade. O Cristo disse isso: nesse mundo tereis aflições. O mundo é de aflição, então não estamos no mundo ideal, então não existe o ideal. Mas nessa situação, às vezes a pessoa se deixa envolver com você. E a gente que às vezes também não está bem, porque o atendente nem sempre também é aquela pessoa bem resolvida, está com a proposta de ajudar a outra, mal sabendo que a maior ajuda está sendo para si mesma,
porque é o que acontece. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou: não, mas essa pessoa não podia estar fazendo esse trabalho, porque ela é muito complicada. Eu falei: mas lógico, que bom para ela vai descomplicar agora. Porque a gente achar uma pessoa perfeitinha para fazer um trabalho perfeito numa casa espírita, acontece que uma pessoa chegou para o Chico e falou assim: Chico, eu não vou fazer mais palestra. Aí ele falou: mas por que, meu filho? Não, Chico, porque eu vivo pisando no tomate, coisa e tal, e eu estou meio decepcionado comigo. Aí o Chico falou: não, meu filho, continue falando, porque se for para escolher um orador perfeito, ninguém faz palestra no centro. Então, é mais ou menos o meu caso. Eu estou aqui tentando me equilibrar falando, que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu, né? Então eu falo para os outros e acabo ouvindo com mais força, com mais ênfase. Então, o trabalhador que faz o atendimento fraterno, às vezes ele está com um problema maior do que o assistido. E se ele não estiver preparado, vai dizer: nossa, essa criatura caiu do céu. E já percebendo o jeitinho dela, já abre a guarda. E aí mora o perigo, porque a gente às vezes troca um relacionamento muito equilibrado por uma criatura que, naquele momento sedutora, acaba fazendo a nossa cabeça. Isso é mulher, é homem, é todo mundo. Então nós precisamos entender que a pessoa que chega para nós está extremamente fragilizada, e às vezes até em nível afetivo. E se a gente não estiver firme no pedaço, vai complicar a nossa vida, e a dela também, e a nossa família também. Então nós temos que saber posicionar. Se a pessoa tiver qualquer manifestação, chegar e dizer assim: sim, sim, não, não. Olha, eu entendo que você está fragilizada ou fragilizado, e nós estamos aqui para te atender, não vou me furtar ao atendimento, mas entenda, não vamos misturar o meio de campo. Vamos procurar respeitar a individualidade. Eu estou aqui para te atender com muito carinho, com muito amor fraterno, mas não confunda sentimentos. Já dá um basta, porque se der uma guarida, se der uma guarda, baixar a guarda e der uma oportunidade, aquilo vai pegando volume, e daqui a pouco os dois estão enrolados. Eu estou falando isso porque eu já conheci alguns casos em que a pessoa se permitiu, foi à venda e acabou desestruturando totalmente a vida dos dois e da família. Então, por isso, essa colocação aqui procede. Vamos atender? Vamos, mas não vamos misturar as coisas. Se é lógico, se eu pensar que aqui tem um moço e tem uma moça, e os dois são atendentes, um é atendido, outro atendente, mas se estão solteiros, não tem nada e houver um envolvimento, não tem nada a ver. Aí é outra situação. Deu para discernir bem isso. Os dois estão livres, descompromissados, houve uma afeição, e pode ser que vão se casar, formar uma família maravilhosa, educar a turma dentro da casa e ser uma bênção. Tudo bem, mas não é isso que eu estou falando. Estou falando de envolvimentos, às vezes, por a pessoa estar incauta e vem e se permite, e nós, do outro lado, também imprudentes, irresponsáveis, despreparados, nos permitimos. E aí mora o perigo. Finalizando, para não cansá-los mais ainda, se nós tivermos dúvida do que falar e do que fazer, vamos lembrar dele. Ele tem todas as respostas para todas as problemáticas. Todas as respostas para todas as problemáticas. Qualquer problema que vocês levantarem aqui, eu sou capaz de dizer o que ele falou. O que fazer? Se a pessoa vai fazer ou não, é problema da pessoa. Mas a gente está com o respaldo desta criatura, que não tem erro. Não tem erro. Pode citar o que ele disse, e isso não tem erro. Mas vamos evitar de dar opinião pessoal, porque via de regra nós já somos doentes da alma e vamos passar remédio de doente para outro doente. E o Cristo disse: cego, quando puxa cego, vai os dois para o buraco, não é? Então não vamos querer dar a nossa receita pessoal, deve fazer assim, porque eu... Esse porque eu é muito complicado.
E tem muita gente que cita muito eu, porque eu faço, porque eu faço, porque eu fiz, porque eu... Olha, menos. Quanto menos nós falarmos de nós, melhor. Eu estou falando de nós, eu. Eu e depois eu. Quando a gente fala de nós fazemos, aí tudo bem, até tudo bem. Mas quando a gente está atendendo, eu penso, eu falo, eu acho, eu ajo, esse eu é muito complicado. Se for para dar uma opinião, vamos checar o que é que o nosso irmão maior, perfeito, sugeriria nessa situação. E ao falar, certamente não tem margem de erro. Mas tenhamos cuidado de não dar essa conotação personalística, que nós não estamos com esse cacife todo. Podemos até sugerir alguma coisa que nós dependemos da doutrina e do Evangelho, não pessoal, mas também aproveitando e falando, olha, segundo a doutrina espírita, segundo o Evangelho de Jesus, entendemos que deva ser assim. Mas não, eu vou te dar uma sugestão, eu vou te dar um conselho, nunca fale isso. Se for para falar, fala que vai dar uma sugestão, por uma vivência, mas não um conselho, porque conselho é uma coisa muito complicada. Vou te dar um conselho, você tem que me ouvir. Eu sou bom e você não sabe nada, vou te dar um conselho. Não fale isso. Se quiser falar, diga, eu vou te dar uma sugestão por vivência, por estudo feito. Ainda tudo bem. Mas se puder, olha, segundo a doutrina espírita, segundo o Evangelho, nós entendemos que deva ser feito assim. Então, a decisão é sua. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pelos sorrisos, que certamente ajuda bastante. A gente, quando sorri, abre umas endorfinas e favorece o entendimento. Quando a gente fecha a cara e até dorme, fica mais complicado, né? Então, muito obrigado pela atenção e até uma próxima. Mas estamos abertos para algum questionamento.